Oi, pessoal, tudo bom? Chegando aqui para mais um episódio do nosso estúdio T-Talks. Eu sou a arquiteta Juliana Sisson, minha sócia Priscila Zamberlan, nós somos o Estúdio T. O tema de hoje é o papel das entidades e sindicatos na aprovação de projetos. E nossa convidada super especial é a arquiteta Raquel Hagen. Formada pela URGS, especialista em produção civil pela PUC, Rio Grande do Sul, é a segunda mulher a presidir a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, a ASBRS, e a mais jovem arquiteta a assumir o cargo. É sócia da HB Arquitetura, onde lidera projetos de todas as escalas, de residências a grandes empreendimentos urbanos. Sua experiência inclui também atuação como suplente no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, o CMDUA, da Prefeitura de Porto Alegre, e a coordenação do GT, licenciamento na ASBEA, reforçando assim seu papel ativo no desenvolvimento e qualidade urbana do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada, gurias. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho então, sobre esse tema das entidades. Aí. É um grande prazer poder conversar aqui com vocês. Que joia, esse aqui é o episódio 002. Exatamente. Então a gente tá assim com aquelas pessoas super, super, ultra, mega especiais para começar a alavancar aí, de fato, esse nosso projeto, né? A gente sabe que a Estúdio T é uma empresa de consultoria e arquitetura, a gente é super atuante no estado do Rio Grande do Sul, com a parte de licenciamento, legalização, toda a burocracia, tudo isso. E a ASBEA, no nosso escritório, tem um papel fundamental. Tanto é que somos atuantes, somos participantes da ASBEA e a gente está extremamente honrados com a tua participação aqui hoje. Então, até antes da gente começar a nossa conversa, eu queria que tu te apresentasse, explicasse pra gente como é que foi essa tua experiência, né, o teu caminho pela vida profissional como arquiteta. Tá bem. Bom, então, eu me chamo Raquel Hagen, né? Atualmente sou presidente das BRS, que vocês já falaram ali, a Associação dos Escritórios de Arquitetura aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, somos uma entidade nacional e atualmente sou a presidente da Regional Rio Grande do Sul. Eu me formei em 2008, né? E de lá para cá, eu em seguida já entrei nesse mercado arquitetônico, né? De edificações, então desde lá já comecei a ter essa interface, normalmente com o poder público, de tramitação de projetos, bem diferente, né, claro, do trabalho de vocês, mas dentro do escritório mesmo, então já comecei a me envolver nessa atividade. E daí eu acredito que uns 6 anos, mais ou menos, o ex-presidente das BEA, o Vicente Brandão, esteve lá no escritório conversando com a gente e viu meu interesse e o envolvimento com a área e acabou me convidando para estar junto, né, da diretoria da associação. E de lá para cá, como eu sou uma pessoa que acaba se envolvendo bastante com as coisas, foi um caminho meio natural aí chegar na presidência das BEA e de alguma forma tentar contribuir tanto para a associação, como para o meu próprio escritório e para os escritórios que fazem parte dela. Que joia. A gente, de fato, percebe que tu é uma pessoa extremamente ativa, assim, dentro das BEA, em todas as frentes, assim, e a gente sabe a importância que existe das BEA junto aos escritórios de arquitetura do Rio Grande do Sul, né, desde a fundação, 1986, se não me engano. Então, assim, explica pra gente um pouquinho em que frentes que a ASBEA atua. Olha, a ASBEA surgiu, na verdade, lá em 86, na necessidade dos escritórios terem essa interface com o poder público. Acho que foi um dos principais motivos da criação da associação, foi para conseguir, de alguma forma, coordenada, conversar com o poder público. Então, isso por si só já diz bastante coisa. Então, ao longo do tempo, a gente foi vivenciando, né, questões que fazem sentido para os escritórios de arquitetura, então questões de gestão, de desenvolvimento de pessoas, assuntos relevantes para a nossa atuação profissional dentro dos escritórios. Então, a partir disso, a gente foi desenvolvendo grupos de trabalho, que um deles é o de licenciamento, né, que é esse tema de hoje, mas a gente tem de sustentabilidade, de normas, de gestão, de voluntariado, inclusive, né? Plano diretor. De plano diretor, exatamente. Então, a gente acaba tendo, né, esses grupos para discutir os assuntos que são relevantes para os nossos escritórios.
A gente vê que, de uma forma geral, com o desenvolvimento desses GTs, a ASBEA passa de ter um papel somente exclusivo com a interface com o poder público, mas sim na composição geral de um escritório. Assim, tu vê que ela está aí para melhorar e para aprimorar o profissionalismo dentro do escritório, tanto na parte, né, dentro e fora, é multidisciplinar, né? Sem dúvida, porque a atuação profissional de um arquiteto individualmente é diferente da atuação de um escritório, porque a gente tem demandas como um escritório que vão muito além de quando tu é um arquiteto sozinho, assim. E muita coisa tu precisa aprender, desenvolver para realmente se profissionalizar, né, dentro dos escritórios. Então, acho que é um dos objetivos também que a gente consiga desenvolver e entender melhor essa nossa atuação como escritório de arquitetura, né? Tá, e aí, entrando nesse gancho, tá, eu vou aproveitar isso para esclarecer um pouquinho, porque talvez o pessoal que esteja nos assistindo aqui não saiba. A ASBEA, ela aceita desde o escritório pequeno até o grande, o arquiteto autônomo, empresa, como é que funciona isso? Olha, a ASBEA é uma associação de CNPJs, né? Então, são empresas de arquitetura. Para fazer parte da ASBEA, basta ter um CNPJ de arquitetura, a maior parte, né, dos sócios serem arquitetos e já é possível se associar. Então, a gente tem dentro das ASBEA hoje, desde escritórios de 2 arquitetos, sem estagiários, né, são escritório pequenos até os escritórios, uns dos maiores escritórios que a gente tem no estado aí, muitas pessoas trabalhando. Então, temos de todos os tamanhos, assim, na média, eu acho que são escritórios mais médios, a gente, né, fica no meio do caminho aí entre esses maiores, super grandes e os pequenininhos, mas temos de todos os tamanhos e estamos para nos ajudar, né? Uma associação, acho que fala disso, é para que, né, todos os envolvidos possam de alguma forma se apoiar e crescer junto e melhorar a sua atuação. Bacana. Isso é super importante, né, Pri? Porque, assim, eu acho que, até me recordando um pouquinho de quando a gente começou lá atrás, a gente, eram só nós duas, assim, né? Exatamente. E a gente... O que a gente pode, né? Onde a gente pode ingressar, né? Essa que foi a dúvida, realmente, para justamente ter esse envolvimento com os demais escritórios, né? Porque acaba sendo também um momento de networking, não deixa de ser uma troca e conhecimento de outros colegas para justamente essa roda se retroalimentar de alguma maneira, até porque nós somos escritórios que de fato não fazemos projetos, né? E a gente acaba então conhecendo e podendo fornecer também nossos serviços e uma gama de networking e conhecimento dos demais colegas do setor, né? Isso é legal, para esclarecer para o pessoal que está nos vendo aqui que não é o papel exclusivo, não, só posso participar das ASBEA se eu for um arquiteto projetista. Não é assim, nós não somos e somos participantes das associadas, exatamente. Como é que é essa frente de recepção dentro das ASBEA, Raquel? Olha, eu acho que isso é uma das coisas muito legais que a gente tem conseguido ampliar, assim, dentro das ASBEA, porque eu entendo que quanto mais conhecimentos diferentes a gente consegue agregar, mais todo mundo se beneficia, né? E é disso que se fala uma associação. Então, tenho buscado a gente tem buscado essas ações até de GTs diferenciados para envolver mais os escritórios que têm necessidades diferentes, por mais que no core do negócio seja semelhante, tem especificidades, né, que cada tipo de escritório tem. Por exemplo, agora nesse ano, a gente lançou o GT de interiores, né, que, enfim, a associação sempre foi muito vista por escritórios vinculados à edificação, até pela sua origem, né, que eu comentei antes. E, na verdade, não é só isso. Temos escritórios que fazem somente interiores. Temos escritórios somente de paisagismo. Então, a gente tem buscado também abranger e, de alguma forma, atender, né, esses associados da melhor forma que a gente consegue. E por isso, eu acho que o bacana das ASBEA é tu ter a possibilidade de não ser uma entidade distante, assim, sabe? De que as pessoas podem se conversar e dar ideias. E, bom, tá surgindo também uma ideia de daqui a pouco fazer um GT sobre inteligência artificial. Arrasou. Isso é legal. Porque é uma coisa que tá pipocando por aí. Como vai ser a interface disso nos escritórios? Bom, tem escritório que não está preocupado com isso, pela demanda, ou pelo foco,
mas tem muito escritório que sim. Então, são ideias que surgem, que os associados vêm, comentam com um, comentam com alguém da diretoria, comentam comigo, e a gente vem tentando, né, implementar, assim, sempre que tem quem abrace junto na associação, a gente procura atender, porque o fim da associação é atender os associados, né? Então, enfim, quando os associados acham que vale a pena, a gente abraça. Tá Isso é certo. legal. E nos conta quais são os grupos de trabalho que as BEA tem hoje para oferecer para os associados. Bom, hoje a gente tem, então, esse de licenciamento, que a gente comentou antes, o de plano diretor, o de voluntariado, o de sustentabilidade, o GT de interiores, o GT de normas e de gestão. Acho que eu falei todos. São vários, né? Bastante assunto para, de fato, né, os escritórios conseguirem participar. E como que funciona essa seleção para entrar? Dá para ter mais de um por escritório? Os GTs aceitam a composição? Tem que ter algum tipo, tem que ser só o cargo de arquiteto? Ou tem que obrigatoriamente ser alguém já mais sênior, né? O que a gente procura nos grupos, tá? Que sejam, obviamente, tem que ser associado para poder participar dos grupos de trabalho. Que sejam arquitetos, porque a gente entende a necessidade de continuidade dos trabalhos. Então, se tu tem, por exemplo, estagiários, tem uma rotatividade maior, por N motivos, então a gente prefere que sejam arquitetos. Não precisam ser os sócios fundadores, diretores dos escritórios, então a gente tem muita gente que não é, que faz parte dos GTs, e são pessoas que conseguem se envolver e desenvolver muitas coisas pela associação, então é muito legal, porque não é uma associação só dos donos dos escritórios. Né? É uma associação para os arquitetos que fazem parte, né, também desses escritórios. Então, isso é muito legal, porque daí o arquiteto que trabalha, por exemplo, no escritório de vocês, consegue levar para dentro do escritório a informação, mesmo que vocês, diretamente como diretoras, como sócios da empresa, não consigam participar, tem alguém pelo escritório de vocês que pode fazer essa participação, né? Então, não tem esse limite de número de pessoas por escritório. A gente quer que as pessoas se engajem e trabalhem juntas por esses assuntos e outros que possam surgir. Então, o importante é a continuidade dos trabalhos e que o escritório seja associado das BEA. É bom esclarecer, porque daqui a pouco algum associado, né, ingressa e acha que, de fato, por ser uma associação, é algo exclusivamente institucional. Exato. Né? E os arquitetos da equipe poderem participar dos GTs não só contribui para a associação, como eles se desenvolvem em função da troca com os demais colegas, né, envolvidos no grupo. E assim, a única coisa que eu imagino, né, que é o que acontece lá dentro, que eu acho que é importante ter dentro do escritório uma figura, uma persona que vai estar representando sempre para ter o histórico daquilo que está sendo trabalhado, né? Não é assim aleatório, um dia vai o arquiteto X, outro dia vai o Y. Né? Porque como é que funciona essa rotina dos GTs? Como é que funciona? São reuniões, são semanais, é online, é presencial, tem temas? Como é que funciona isso? Isso também eu gosto, o fato de cada grupo tem a sua liberdade de discussão. Então, por exemplo, os arquitetos se reúnem no grupo de sustentabilidade, eles têm, enfim, esse interesse em comum, e daí eles decidem qual é a periodicidade das reuniões, como elas são realizadas. Depois da pandemia, a maior parte ficou sendo online, mas eventualmente a gente faz reuniões presenciais, o que também é legal de vez em quando, mas em geral são reuniões online. A maioria faz de 15 em 15 dias, mas dependendo da necessidade, precisa ser discutido com urgência, bom, faz toda semana, faz extraordinária. Tudo depende do grupo, como o grupo se organiza, a gente dá bastante liberdade, assim, para as pessoas fazerem como fizer mais sentido ali para o grupo, né, essa discussão. Então, mas em geral de 15 em 15 dias e online. Vamos participar dos grupos das BEA. Não é assim, né, exclusivo, só 1 ou 2 participam. A gente tem que se engajar, tem que fazer acontecer, né? E não tenham medo de procurar. Como é que fazem, Raquel? Se alguém que estiver aí querendo, eu tenho um escritório, tenho uma empresa, como é que eu faço para me associar? Como é que eu faço para participar disso? Então, a gente tem nas redes sociais ali o contato por WhatsApp, nas próprias redes, a gente tem o site das BEA, que também tem contato por e-mail, contato por WhatsApp. Se encontrar algum dos escritórios associados por aí, também pode falar com essa pessoa, porque a gente acaba se falando muito, então é bem tranquilo. Fiquei sabendo que, né, Estúdio T é sócia das BEA. Olha, como é que eu faço? Também é um caminho. Então, a gente é bem, bem receptivo, assim. Então, é
é muito fácil de conseguir conversar com a gente e participar. Eu acho que, além da nossa posição em desenvolver uma associação para os escritórios que fazem parte, a gente entende da nossa relevância em relação às sociedades onde a gente atua, as cidades onde a gente atua, o estado onde a gente atua. Então, uma coisa que é legal também é não só o fato da gente melhorar como escritório, mas poder contribuir para as cidades onde a gente está, porque a gente tem muito conhecimento técnico envolvido nesses escritórios e também a gente consegue, de alguma forma, contribuir, né, na sociedade, e também é uma das nossas missões aí, de alguma forma, conseguir contribuir nas cidades onde a gente atua. Então, Raquel, além dos grupos de trabalho, a gente sabe que a Asbeia oferece muitos eventos, né? Realiza muitos eventos, desde viagem em fábricas, visitas guiadas, cursos. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona. Olha, a Asbeia tem um calendário bem corrido, assim, ao longo do ano. Adoro, extenso. Super, a gente trabalha bastante, assim. Esse ano, claro, pelo nosso contexto aqui do estado, teve algumas alterações, né? Mas, em geral, a gente tem desde jantar para os associados, que daí fica uma coisa mais livre, assim, a gente não fica também na necessidade de conteúdo o tempo todo. A gente tem cursos, tá? Vários cursos que a gente tem desenvolvido, alguns deles pelo segundo ano. Esse ano a gente fez com o Instituto Ling. Então, são cursos, às vezes, mais voltados a repertório, discussões mais amplas, abertos, inclusive, a não arquitetos. Isso é legal, gente, isso é legal. Vamos se antenar nas redes Isso é sociais legal, das Beias, isso é legal. adorei. É bem bacana, assim. A gente também está desenvolvendo aí um curso de gestão com a consultoria do Alfaiate, né, com o André, que é maravilhoso, assim. Desculpa, mas são realmente maravilhosos. Inclusive, a gente já testou eles. André, daqui uns dias a gente vai te chamar aqui também. Então, a gente vem desenvolvendo, a gente está planejando aí também mais um tipo de curso mais técnico para o ano que vem, de repente ainda legal, em discussão ali. Aguardo. A gente trabalha também com os eventos dos próprios GTs, então os GTs desenvolvem o Asbeia Recebe, onde os GTs convidam, enfim, especialistas das áreas específicas que os grupos trabalham, né, para conversar sobre temas. O último agora foi do GT de interiores, então foi discutida a questão de retrabalho, foi muito legal, a gente recebeu. Pois é, a gente ficou sabendo, até relato, até a gente não conseguiu ir, mas que foi fantástico, diz que a pessoa que fez a palestra era uma pessoa de excelente fala, né, que conseguia prender a atenção, que foi muito, muito produtivo e muito enriquecedor. A gente gosta de trazer pessoas que, enfim, que possam acrescentar aí para os escritórios, para as pessoas que possam trabalhar. Então, a gente está sempre aí buscando novas atividades que gerem interesse do associado, enfim, e também alguns abertos a não só associados. Então, alguns são fechados para os associados, né? Exclusividade para os associados, mas outros a gente abre como evento de final de ano, né? Que a gente faz hoje, quando estiver passando aqui, né? A nossa gravação, já vamos ter passado, tenho certeza que vai ter passado 2 dias, né, do evento. Incrível, que é no dia 27, né, foi no dia 27, que é um evento que a gente faz também, é o segundo ano que a gente faz no Instituto Ling, que é uma tarde de palestras de repertório de arquitetura em todas as escalas, e à noite, normalmente, a gente faz a nossa confraternização da entidade. Então, é o nosso maior evento aí do ano, que tá aí, a gente sabe que é sempre um sucesso, é muito bacana poder receber tanta gente, assim. É um evento aberto, associado tem desconto sempre, né? Em todas as nossas atividades pagas, o associado sempre tem, né, um diferencial para poder participar, tanto dos cursos como os eventos pagos. Vários eventos são gratuitos, então basta estar associado em dia com a entidade. Então, não posso esquecer também de uma novidade que a gente fez esse ano, que foi o Asbeia Walk, que a gente convidou uma professora. Agora, né? A gente teve uma colaboradora nossa lá que estava participando. Foi bem legal, ela adorou. Ela gostou bastante. Foi muito legal, assim. A gente visitou Porto Alegre, na região da Independência, para ver, enfim, a arquitetura ali. Foi muito bacana, guiados pela professora Cláudia Cabral. A gente não faz também só atividades em Porto Alegre, então essas atividades várias são online e disponíveis para todo o estado. A gente está planejando aí uma visita guiada a Pelotas também. Ai, então, gente, adoro. Essa eu vou gostar, essa eu vou querer ir, essa é legal. É pro Parque Una, né? Pro Parque Una, exatamente, que é de um dos nossos associados, inclusive o projeto.
e não só para lá. Então a gente quer fazer mais algumas visitinhas aí no caminho. Então a ideia é que a gente consiga também implementar no calendário das BEA um pouquinho mais de viagens, que eu acho que sempre acrescenta para o escritório de arquitetura, tanto a visitação nesses lugares, como essa convivência, esse networking mesmo entre os escritórios. O network é fantástico, porque assim, ó, a partir do momento que tu tá participando de tudo aquilo, tu tá conhecendo pessoas, tu tá criando, né, laços, vínculos pessoais, profissionais. E assim, e o que é mais legal é que esses laços, eles podem ser estendidos a todo o Rio Grande do Sul. Estou errada ou não? Perfeito. A gente tem associados que não são de Porto Alegre, apesar de termos um volume grande de associados da capital. Somos uma entidade estadual, então somos do Rio Grande do Sul, então aqui todos os escritórios são bem-vindos a participar das BEA e nos ajudar, inclusive, a implementar mais ações fora da capital, implementar ações em regiões que vocês acham que façam sentido, assim. Então, bom, eu tenho mais atuação no litoral, mais atuação na serra, a gente quer mais escritórios que atuem nessas regiões para que a gente consiga, de fato, desenvolver mais ações também nessas áreas. Que legal. Bem então, legal. assim, tu que é do interior, que é lá da serra, praia, da litoral. praia, gente, vamos fazer essa relação aí com as BE, porque vocês estão perdendo tempo, entendeu? Vamos crescer. Vamos crescer. Vamos pegar o gancho do GT, plano diretor. Vamos. Que acho que, né, é o que está agora, momento, né? A gente está em revisão tá fervendo no diretor. momento. E aí a gente quer entender como é que tu vê o desenvolvimento da cidade. Olha, né, pelo contexto aqui, né, de Porto Alegre, o que acontece? Né? Estamos vivendo, então, esse momento de revisão do plano pós-eleições, né? Então, teve uma, né, que acontece em todas as cidades, né, nesse ano eleitoral, então, teve algumas pausas de discussões aí, mas, como eu comentei antes, assim, eu entendo a associação como como um apoio, enfim, para os governos, assim, de alguma forma, já que a gente se dispõe a contribuir, assim, com conhecimento técnico, eu acho muito bacana também ter essa possibilidade de atuar e ter esse acesso, né, aos governos. Então, a gente tem buscado e leva questões aí para a Prefeitura de Porto Alegre especificamente, né, por causa do plano diretor. A gente até em função das enchentes que aconteceram, a gente trouxe mais um tema para ser discutido e implementado daqui a pouco no plano, que é em relação aos retrofits. A gente tem um projeto aí que as BEA desenvolveu que se chama Retrofit em Escala, que é um projeto para, enfim, de alguma forma a gente ter uma ocupação ordenada desses prédios que estão desocupados, não só no centro, nasceu da ideia do centro, mas não só do centro, então existem muitos prédios desocupados na cidade, não só em Porto Alegre, mas nasceu aqui. E, enfim, a gente entende que, de alguma forma, o retrofit ele precisa ser incentivado em todas as cidades. Porque tem a famosíssima frase de que o prédio mais sustentável é aquele que já existe. Então, a gente resolve um problema urbano de prédios desocupados, a gente resolve e melhora questões de sustentabilidade para cidades. Então, é um dos temas que a gente, no meio desse caos que se viveu aí, a gente trouxe para a prefeitura e vem sendo bem recebido, assim, de alguma forma a gente poder incluir essa pauta com maior clareza. Não que ela não estava, mas ela não estava com esse viés, entendeu? De alguma forma, obviamente, tu consegue o próprio, né, o plano do centro e tal, tu consegue o 4D. Tu tem questões de retrofit, mas ele não é o foco. Então, a gente acha que ele pode... 4D, desculpa, o quarto distrito aqui de Porto Alegre. É um 4D. E, enfim, então a gente acha que ele pode... O plano, ele pode receber um pouco mais de inputs em relação a essa questão do retrofit, de alguma forma, beneficiar a nossa cidade de Porto Alegre. Que legal. Então... O que eu entendo, assim, em relação ao desenvolvimento das cidades? Eu acho que a ASBEA, como entidade, tem muito a contribuir, assim, né? O conhecimento técnico do arquiteto e do urbanista é fundamental para que se possa desenvolver as cidades. Eu acho que toda a comunidade, toda a sociedade tem a contribuir pela sua experiência, mas a nossa entidade tem a contribuir pela sua capacidade técnica, né? Além da sua própria experiência como usuário e pessoas que vivenciam também as cidades.
Então, eu acho que nesse sentido, enxergo muito a participação da associação e dos escritórios que fazem parte no desenvolvimento não só, né, da cidade através dos nossos próprios projetos, né, separadamente, mas numa contribuição mais ampla e pensando na cidade como um todo. Até a questão do retrofit em específico, até por uma questão de conceito do lado de cá, né? Sim. Porque, assim, a gente, de fato, desenvolve projetos de construção nova, né? Regularizações, alguns escritórios, mas, realmente, dificilmente tu tem um caso de alguém que quer fazer um retrofit numa edificação. Então, a gente acha que é dos dois lados, assim, como a gente não tem na lei um incentivo, né, para que isso aconteça. A gente também não tem culturalmente, pelo menos não no estado do Rio Grande do Sul, o implemento do retrofit, né? E uma coisa que eu acho que é bem importante nesse sentido de ver a Asbeia enquanto um agente facilitador do desenvolvimento urbano, porque eu acho que esse é o papel da Asbeia nesse caso, ele é um agente facilitador, em função da capacidade técnica que ele exerce, né, e dando esse apoio para o poder público. Neste caso, por exemplo, né, do retrofit, a gente tem um passivo gigantesco na cidade. Né? O centro, ele é basicamente composto de prédios que estão lá abandonados. Dificilmente tu vai ter uma construção nova no centro. Vai ser muito difícil, até porque o plano diretor que existe hoje, ele não te permite que tu tenha um adensamento como tu tem naquele antigo. Então, assim, existe, né, de fato, essa participação. E eu acho bem legal essa questão, eu denominei aqui, né, como um agente facilitador, agora eu tirei isso da minha cabeça. Mas, assim, o que é legal? Porque a participação dos técnicos que fazem parte das BEA, junto com o desenvolvimento do plano diretor novo. Então, assim, existem grupos de trabalho, né, da prefeitura que o pessoal das BEA tem cadeira lá dentro, né? Isso, então, as representações das BEA na prefeitura. Isso é uma coisa que eu acho que este é o papel dele, né? Ele é esse agente facilitador, de colocar para a prefeitura, para o poder público, como é que o mercado funciona. Né? Porque eu acho que falta isso. Conexões de entender, assim, tem muita coisa que a gente, como arquiteto, sonha utopicamente para todas as cidades, né? E a nossa vivência nos traz também esse pé no chão, no sentido assim, o que de fato é possível. É claro que a gente também não quer só ficar no feijão com arroz, assim, não, porque todo mundo está fazendo assim, a gente tem que seguir fazendo assim, não é isso. Mas a gente consegue entender como é que essa máquina gira. Então, por exemplo, o retrofit, eu acho que muito, além da questão da cultura, tem a questão da falta do incentivo, assim, hoje em dia não, assim, são os corajosos que se encorajam na questão do retrofit, porque economicamente não é viável. Então, como é que a gente pode trabalhar para isso se tornar algo viável, se tornar algo relevante, porque de fato, na nossa sociedade, no nosso planeta, a gente precisa pensar sobre essas questões, né? A gente não vai seguir construindo eternamente. Então, o que a gente faz com esses prédios que existem? Eles não vão ser todos demolidos, né? Como que a gente pode atuar nisso? Como a gente, como escritório de arquitetura, como arquiteto, a gente pode pensar nisso? Então, em relação ao retrofit, eu acho que, de fato, acho que vai ser uma contribuição bacana aí. Até para fomentar a questão do multidisciplinar, né? Porque a gente daí sai um pouco da lei, uma vez que a lei incentiva no urbanismo, a gente entra nas questões das normas, então a gente entra em lei de incêndio, a gente entra em lei de acessibilidade, então ele acaba realmente sendo algo muito mais complexo do que realmente fazer uma construção nova, né? Sim. É quase que um projeto de corajoso, assim, nesse momento que a gente vive. Falta incentivos e falta essa questão de, daqui a pouco, compensações nas leis, né? Alguma coisa que seja até mais clara, mais disseminada. Eu acho que no momento que a gente traz esse assunto para a mesa, as ideias e as soluções começam a surgir. Eu acho que o nosso trabalho como arquiteto, a gente sempre começa com os problemas. O que se quer, né? Sim. E daí a gente vai achando as soluções, e eu acho que as discussões, e quanto mais pessoas participarem dessas discussões, mais soluções a gente vai conseguir encontrar. Até porque somos criativos para achar soluções, né? Nossa, na verdade, gente, a gente não muito é... criativo. No Brasil, na verdade, não é nenhuma questão de arquitetura poesia, né? É uma questão de arquitetura criativa. Para solucionar Vamos resolver esse problemas. trem aqui, porque esse trem aqui tá descarrilhado, né, gente? E o arquiteto é isso. O arquiteto, ele vem quando já tem um problema estabelecido, né? A real é essa. A gente já tem um problema estabelecido, vamos achar um arquiteto que vai resolver. E eu acho que neste momento, a gente está vendo Porto Alegre, principalmente, né? Que é aqui onde a gente está. Está sendo um momento resiliente. A gente falou isso no último episódio nosso, sobre a resiliência que a nossa população aqui, de forma geral,
teve com a questão da enchente, né? E eu tô pegando o gancho do centro histórico nessa função de retrofit, porque a gente sabe que foi muito afetado o centro, né? Então, assim, e a gente tem edificações lá que são extremamente antigas e antiquadas e anti tudo, assim, né? Então, assim... De outra época. De outra época, né? O meu termo, né? Enfim. Mas o quanto que esta melhora pode possibilitar o desenvolvimento de áreas que são absolutamente degradadas da cidade, né? Eu acho elas que deixaram de ser vivenciadas, né? A gente tem uma falta de procura, né? Então hoje o centro ele ferve em horário comercial. Depois ele acalma. Então aí a gente vai entrar numa outra situação, né? Revisão de plano diretor, né? A lei do 4D, a lei do centro, densificar e verticalizar. É a solução? Isso se fala muito, né? A gente sabe que sempre que vem o plano diretor, este assunto vem. Vamos densificar, vamos verticalizar. O que tu acha disso? Olha, é um assunto polêmico, né? A gente sabe, que a gente gosta aqui de colocar polêmicas. Não, gente, eu acho que é uma questão urbana, acho que bastante clara e eu acho que bem discutida, assim, no nosso meio, de que não faz sentido a gente tendo recursos num local, né, que já está estruturado, já tem condições de receber mais pessoas, a gente espraiar a cidade. Então, sim, faz muito sentido a gente densificar onde a gente tem condições de densificar. Exatamente. Não faz sentido a gente espalhar as pessoas para que elas precisem pegar um ônibus, ficar 2 horas dentro de um ônibus para ter acesso ao seu trabalho, acesso a um médico, acesso ao que for, enfim, não faz sentido a gente separar as pessoas, né? Separar a vivência da cidade em relação às pessoas. Então, sim, faz todo sentido a gente densificar locais onde a gente tem essa infraestrutura, e a verticalização às vezes acaba acompanhando, não necessariamente uma coisa está ligada à outra, mas em muitos casos sim, e não tem problema nenhum com isso, porque o que a gente, como pedestre, vivencia, né? A gente vivencia esses espaços caminháveis da cidade. Então, claro, a gente também não quer uma cidade totalmente escura, só com prédios altos, e que tu não enxergue mais a luz do sol. Mas é a sensação do pedestre. Então, a gente tem muitos arquitetos capazes, né, de desenvolver projetos bacanas, sejam de prédios mais altos, seja de prédios mais baixos, mas que ainda assim transmitam para a pessoa que está na rua caminhando a cidade, uma sensação boa e agradável de desfrutar das cidades. É que eu acho que fica aquela sensação de que liberamos a altura, então a gente vai ter uma cidade só de espigões. Na verdade, não é isso que vai acontecer, né? Cada caso é um caso, mas ter a possibilidade para trazer uma melhor solução para a cidade, por que não? Por que não? Né? A Raquel falou uma palavra ali que me chamou a atenção, que foi o separar, né? Então, assim, a gente viveu um momento de separação extrema na Covid lá, né? Então, e que foi um momento, assim, que para mim foi uma virada de chave, aqui eu repito isso longamente, foi um momento de virada de chave da população para entender que a vida é outra, né? Então, assim, o pessoal ficou extremamente separado durante esse período, e aí vem a separação e a verticalização, mas qual é a relação dessas duas coisas, né? O separar, o verticalizar. E existe, de fato, uma relação nisso, né? Porque todo mundo, hoje em dia, quer estar mais próximo dos seus, né? A gente quer estar mais perto. E até qualidade de vida, né? Que a gente possa trabalhar perto, que a gente possa ter infraestrutura perto, né? Isso tudo daí facilita também questão de transporte, questão de mobilidade urbana, uma coisa puxa a outra, né? Exatamente. Claro que, frisando, né, Raquel, a importância de ter uma infraestrutura da cidade pensada para isso. Ah, né? sem dúvida. Não adianta. Uma coisa não caminha sozinha, elas são dependentes. Sem dúvida, não dá para simplesmente querer verticalizar qualquer lugar, não é assim também, né? Então, e eu acho que nem vocês citaram agora, não sei se foi a Pri ou a Ju, mas eu acho que dar a possibilidade também deixa de restringir o nosso trabalho como arquiteto, como escritório de arquitetura, sabe? Então, no momento que a gente tem mais possibilidades, a gente tem mais possibilidades também de desenvolver projetos melhores, de desenvolver projetos que atendam melhor a necessidade não só das pessoas que vão utilizar essas edificações, mas das pessoas também que estão caminhando na rua, que vão ver esses prédios, que vão vivenciar esses térreos. Né? Então, que legal. É a famosa permeabilidade urbana, né? Que a gente fala muito aqui, né? Tu conseguir
caminhar e sentir a cidade que acontece em volta de ti. Isso é Que muito é o que legal. a gente de fato deseja, gente né? quer, Exatamente, uma Porto Alegre melhor, assim, É. até porque o gaúcho precisa ver para crer. Então a gente sempre tem o primeiro que vai dar aquele start, aí vão aceitar, e aí os próximos vai ser mais tranquilo, né? Tem uma questão cultural de ver para crer ainda aqui. Tem. E eu acho que é muito isso. E como uma coisa puxa a outra, mais pessoas na rua geram mais segurança, que é um problema que todos nós enfrentamos. E é uma situação que não é só para alguns, é algo que melhora a vida de todo mundo, assim. Não tem, assim, diferença que quem tem mais renda vive melhor se caminhar mais e quem não. Não, gente, é todo mundo, qualquer ser humano que consegue vivenciar melhor a cidade vive melhor, vive mais tempo, vive mais feliz. Claro. Então, o que todo mundo quer, sabe? É viver bem. Com certeza. Algo que envolva toda uma população, né? Aí uma última pergunta, mas não menos importante. Qual é a expectativa das BEA para essa revisão do plano diretor? Olha, Ótimo. Muito bom. Essa várias também é perigosa. expectativas. A gente sabe que nem todas as nossas sugestões vão ser aceitas porque faz parte, né? Enfim, e até porque existem muitas questões envolvidas, não só o nosso ponto de vista. Que bom, né? Que não é apenas um ponto de vista que é avaliado para que seja desenvolvido um trabalho como esse, mas a gente tem altas expectativas. Expectativas de conseguir ter mais liberdade em alguns aspectos para conseguir trabalhar e desenvolver, como eu disse, projetos melhores, expectativas de conseguir colocar questões fundamentais, como essa questão da sustentabilidade, né? Porque imagina, a gente já está levando mais do que 10 anos para revisar o nosso plano, daqui 10 anos a gente já vai estar vivendo outra situação, então tudo que a gente viveu aí em relação à enchente, em relação à resiliência, então, e desenvolvimento dos nossos próprios projetos, então eu acho que as expectativas estão altas, vamos ver o que a gente vai conseguir aí contribuir, o que a gente vai conseguir de fato que seja, né, implementado nessa construção. Raquel, muito obrigada pela tua participação. Acho que foi assim, ó, enriquecedora essa conversa para a gente, enquanto arquitetas que estamos aqui, colegas, pares, né? Mas assim também para a gente entender um pouquinho mais que os escritórios de arquitetura têm entidades que apoiam, assim, que têm força, sabe? Eu acho que isso é super importante, né? Então, quem quiser encontrar as BEA, fica à vontade aqui para divulgar redes sociais, canais. Então, né, as BRS no Instagram, a gente tem um canal no YouTube também, e os nossos WhatsApp e e-mail que estão disponíveis, fiquem bem à vontade, gente. A gente está sempre disponível para receber novos escritórios e novas pessoas que desejem as mesmas coisas que a gente, que é desenvolver os nossos escritórios e contribuir de alguma forma na sociedade. Muito obrigada. E a gente vai se despedindo de vocês por aqui. Este foi o episódio 002 do nosso Estúdio T-Talks. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nas redes sociais, Instagram, @estudioT_arc. Também você nos encontra na Rádio Arquitetura. Nosso programa acontece quinzenalmente, às sextas-feiras, às 14 horas, na plataforma do YouTube, @escalahumana.videocast. Também nos encontre nos canais Spotify, Deezer e todas as plataformas Estúdio T-Talks. E não perca o próximo episódio, que a gente vai convidar a arquiteta Cristiane de Lima Machado para falar de treinamentos e capacitações nos escritórios de arquitetura. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.